Vamos agora ao noticiário político, que hoje também tem relação com o econômico. Pois é, a CPI dos combustíveis da Câmara Campinense começou a andar, Arimatea. Boa noite. Boa noite, Cheta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Vale lembrar que essa comissão está, digamos, cambaleando desde abril, quando foi criada ou aprovada a sua criação no Legislativo campinense. Demorou um bom tempo para a indicação dos seus membros. Houve a instalação hoje e desavenças já na instalação. O vereador Márcio Melo, que é do DC, o antigo PSDC, reclamou de a reunião de instalação ter começado antes da sua chegada e já na reunião inaugural pediu para se desligar dessa CPI dos combustíveis do Poder Legislativo de Campina Grande. A CPI será presidida pelo vereador Luciano Breno, que terá a participação na relatoria do seu autor, o vereador Alexandre do Sindicato. Na próxima segunda-feira vai haver a primeira votação, as primeiras deliberações ocorrerão na segunda-feira, requerimentos e as primeiras convocações. No entendimento dos membros da CPI, a convocação dos empresários do setor e também das distribuidoras de combustíveis deve ficar para uma segunda etapa desses trabalhos da CPI, que tem 90 dias para a conclusão, para a apresentação do relatório final. É bom lembrar que é uma comissão de resultado bastante incerto, e eu diria até não promissor, porque são limitados os poderes dessa comissão da Câmara Campinense. Além do mais, e principalmente, a própria política de preços da Petrobras não ajuda no aprofundamento dessa questão, porque é rara a semana em que não há uma movimentação, uma oscilação de preços na refinaria da Petrobras em relação à gasolina. E, por outro lado, é aí que reside o problema central desse segmento econômico, é que nas oscilações para baixo, tivemos duas na semana passada, uma de 4,4% e outra de 7,2% no preço da gasolina. Nas oscilações para baixo, como eu dizia, o consumidor não se beneficia. Na oscilação, no reajuste do preço, aí na manhã seguinte, na aurora seguinte, ele já enfrenta esse dissabor de ver o preço do litro de gasolina mais caro. Esse é o grande desafio que pode ser resumido em dois aspectos. Um aspecto cultural, do repasse compulsório desse reajuste, e também a determinação, a disposição de distribuidoras, que pouco aparecem, e dos postos de combustíveis, de maximizar ao máximo os seus lucros, até mesmo da gasolina que já foi comprada numa outra realidade econômica e de preços. Uma coisa que poderia ir mais a fundo aqui em Campina Grande seria a questão de um provável, do possível alinhamento de preços, né? Isso sim. Agora, parece que também não é muito fácil provar, não, né? Porque a própria dinâmica de compras dificulta isso. O fato é que, aos olhos do consumidor, fica muito claro que quando há reajuste, a diferença desse alinhamento que você mencionou é questão nem de dias, é questão de horas. Ari, a Assembleia Legislativa da Paraíba vai ampliar a participação popular no Legislativo? Olha, uma emenda constitucional, a famosa PEC, proposta de emenda constitucional, começou a tramitar nesse sentido. É de autoria do deputado presidente Adriano Galdino. O detalhamento disso ainda não foi divulgado, a regulamentação dessa PEC. Mas um aspecto foi destacado, é que, até em função da modernidade, o recolhimento de subscrições para a apresentação de projetos de iniciativa popular poderá ser feito de forma digital. Ou seja, aquelas famosas recolhimentos de listas, às vezes até em espaços públicos, para subscrição de emendas ou de projetos, não será necessário. Isso poderá ser feito de forma virtual, é o que foi avançado em adaptação ao mundo digital que vivemos nessa emenda constitucional. E, como eu disse, o seu maior detalhamento acontecerá com a evolução da sua tramitação no Poder Legislativo da Paraíba. Aliás, duas outras PECs, duas outras emendas constitucionais, começam a avançar
na Assembleia, uma do deputado Ranieri Paulino, do MDB, que determina que delegado efetivo da Polícia Civil, com mais de 3 anos de exercício pleno da profissão, não poderá ser removido de sua unidade policial, salvo com o seu próprio consentimento ou com interesse público específico e demonstrado. E a terceira emenda constitucional é da deputada Cida Ramos, do PSB, que cria garantias especiais de proteção para as pessoas com deficiência. Eu dizia há pouco que o noticiário econômico, político tem a ver muito com o econômico, desdobrando o que você havia anunciado, Anchieta, porque hoje um marco na história da economia da Paraíba, particularmente do seu litoral. O governador João Azevedo assinou o edital para a implantação do Polo Cabo Branco. É uma área reservada para a implantação de hotéis e de resorts no litoral paraibano. João Pessoa, ali derivando ali no sentido do Conde. Eu digo um espaço marcante porque essa área foi desapropriada no governo Buriti, década de 80 do século passado, digamos assim, e esse projeto vinha se arrastando em alguns momentos, parado em outros instantes, e hoje foi lançado o edital. É um marco para o turismo da Paraíba, particularmente do entorno de João Pessoa. São esperados investimentos iniciais da ordem de 355 milhões de reais. Muito bom, mas por enquanto Campina continua esperando a história do Centro de Convenções, né? Pois é, o Centro de Convenções, que pelo menos há uma indicação de que não será construído na área do Parque de Exposições. Preliminar, pelo menos, atendida. Pois é. Olha, o ministro Paulo Guedes, desdobrando um pouco o que o Fernando disse, ele apresentou ontem, em linhas gerais, numa participação na Comissão de Finanças da Câmara Federal, esse socorro aos estados. É um socorro auspicioso, aí, da ordem de 40 bilhões de reais, mas haverá a definição, serão elencadas condições para esse atendimento, para que os estados tenham acesso a esses recursos. E isso passa por privatização de órgãos na área de empresas na área de energia, de saneamento, controle dos gastos com o seu funcionalismo público e também o acesso do governo federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, à gestão das contas estaduais. Serão alguns dos pré-requisitos para o acesso a esses recursos federais, esse socorro a vários estados que estão com suas finanças quebradas, além da própria reforma nas previdências estaduais. O ministro Paulo Guedes usou a seguinte imagem figurada: nós vamos encher o tanque dos governos estaduais. Agora, que eles não venham de novo daqui a algum tempo com um tanque seco por falta de gestão no uso dessa figurada gasolina que vai ser colocada nos tanques dos governos estaduais em breve. Foi a imagem, a alegoria que usou o ministro Paulo Guedes. Hoje o governo federal amargou um revés na Câmara Federal, que foi a aprovação do orçamento impositivo, ou seja, uma fatia do orçamento obrigatoriamente terá que ser repassado de acordo com as recomendações do Congresso Nacional. As emendas tradicionais, elas eram liberadas gradualmente pelo Poder Executivo, era até um objeto de moeda de troca, a liberação ou não de emendas. Está sendo incluído o orçamento impositivo, que engloba até repasses para os governos estaduais e engloba recursos do pré-sal, ou seja, da exploração do petróleo. O grande destaque do dia hoje é um superpoderoso da República, Sérgio Moro. Ele ex-juiz federal, notório da Lava Jato, superministro do governo Bolsonaro, chefe da Polícia Federal, e eis que, com todo esse poder acumulado, ele teve o seu telefone clonado e quem o clonou usou por 6 horas, de forma ilimitada, inclusive passando mensagens e usando aplicativos. Você veja a vulnerabilidade das coisas, né? Impressionante. Ok, Ari, muito obrigado. Boa noite.